Oi, eu sou Alexandre, e esse anime é o Chainsaw Man. O anime começa com um jovem chamado Denji, que acorda numa fábrica velha e desgastada. Assim que ele abre os olhos, ele já tem que correr para o trabalho, porque está afundado em grandes dívidas. A situação dele é tão difícil que ele já até vendeu um rim e seu olho direito. Mas mesmo depois de fazer tudo isso, ele ainda deve uma fortuna. Sim, aproximadamente 38 milhões e 40 mil ienes. Por isso, ele trabalha caçando demônios, mas não sozinho. Ele faz isso junto com seu bichinho de estimação demoníaco, o Posta, que tem poderes de motosserra. E juntos, eles enfrentam outros demônios. E fazendo isso, o Denji ganha um pouco de dinheiro. E infelizmente, essa é a vida que eles vivem. Já que essa dívida gigantesca é com ninguém mais ninguém menos que a Yakuza. Sim, a maior organização criminal do Japão. Um certo dia, o Denji e o Posta encontraram um demônio em forma de tomate, que foi facilmente derrotado pela nossa dupla que já está há anos no serviço. Logo depois disso, o chefão da Yakuza aparece e disse que iria vender o demônio morto no mercado negro e que ele valeria aproximadamente 180 mil ienes. E descontando todas as contas e juros desses 180 mil, o Denji ficaria com apenas 1.800 ienes. E apesar de ser pouco, era assim que ele conseguiria sobreviver por mais alguns dias. Então ele comentou com Posta que o jantar daquela noite vai ser um pedaço de pão. Nesse mesmo momento, o motorista pergunta para o chefe da Yakuza por que eles contratam um moleque para caçar demônios. E o chefe explicou que o Denji está tentando pagar uma dívida antiga de seu falecido pai. E os verdadeiros caçadores de demônios jamais trabalhariam para a Yakuza, mas o Denji faz o que eles mandam. Então, a fim de provocar o Denji, o motorista chama ele de cachorro e oferece 100 ienes para ele comer um cigarro. E infelizmente, como ele precisa muito desse dinheiro, ele aceita. E o chefe da Yakuza diz que vai chamá-lo novamente quando um novo trabalho surgir. Depois de receber o dinheiro do motorista, o Denji tira o cigarro da boca e conta para o Posta que aquela grana vai dar para mais 3 dias. Então, eles voltaram para casa. Chegando lá, ele dá o pão para o Posta e diz que para as pessoas normais, comer pão com geleia é o básico, mas para eles, isso é um luxo muito distante. Ele ainda comenta que queria ter uma vida tranquila e que um dia ele sonha em ter uma namorada e sair para passear, mas duvida que isso vai acontecer. Enquanto viajava em seus sonhos, o Denji se lembra de seu pai, que se matou e deixou todas as suas dívidas para trás. E a Yakuza não teve nenhum pingo de dó dele e falou que ele teria um dia para pagar 70 mil ienes, ou ele iria se dar muito mal. E depois que ele recebeu esse aviso, o demônio da motosserra surgiu. Mas o Denji já tinha aceitado o seu destino e estava pronto para morrer. Mas assim que ele viu que o pequeno demônio estava extremamente machucado e também estava prestes a morrer, ele resolveu fazer um trato com ele e ofereceu seu sangue em troca de ajuda. E foi nesse momento que o Pacto pela Sobrevivência estava formado, e ele foi contratado como um caçador de demônios, já que não teria nenhum outro jeito dele conseguir aquele dinheiro em apenas um dia. E foi assim que ele negociou sua liberdade com a Yakuza. De volta para o presente, o Denji continua falando sobre seus sonhos com o Posta, falando sobre como ele queria comer um pão com geleia, jogar videogames e dormir agarradinho com uma garota. Mas logo em seguida, ele tossiu e muito sangue saiu de sua boca, o que o deixou extremamente preocupado, já que sua mãe tinha falecido por uma doença no coração. Nesse mesmo momento, o chefe da Yakuza bate na sua porta, avisando que um novo serviço tinha surgido. Então ele entrou dentro do carro e foi até uma velha fábrica que ficava no fundo de uma floresta. Assim que eles entraram no local, o Denji sentiu que algo estava esquisito, já que ele não tinha encontrado nenhum demônio, e o chefe da Yakuza que estava conversando com ele, de repente, ficou em silêncio. E assim que o chefe voltou a falar, com uma forma extremamente fria, ele comentou que o Denji é um cachorro leal, mas ele não suporta o cheiro de cachorros. E inesperadamente, o Denji tomou uma facada pelas costas, que também acertou o Posta. E o chefe da Yakuza então revela que ele fez um pacto com o demônio para obter mais poder. Mas na verdade, ele acabou apenas se tornando um peão. E assim como o chefe deles, todos os membros da Yakuza tinham se transformado em zumbi e viraram escravos daquele demônio. Imediatamente, o demônio zumbi, que odeia qualquer tipo de caçador, manda que todos os seus escravos matem o Denji. Mas mesmo gravemente ferido, ele não está pronto para desistir da sua vida. E segurando o Posta, ele começa a correr, o máximo que ele conseguia. Mas isso não foi suficiente. E ele foi encurralado e brutalmente acertado por todos os zumbis que estavam lá. No meio de toda aquela dor e sofrimento, em seus últimos segundos de vida, ele começa a refletir como nunca desejou riquezas, apenas uma vida simples e normal. E de novo, seu sonho parecia extremamente distante. E quando tudo parecia que estava perdido, o Denji e o Posta são deixados para morrer dentro de um latão de lixo.
mas acidentalmente, o sangue do Denji entra na boca do Pochita. E um milagre aconteceu. Assim que o Pochita sentiu o gosto daquele sangue, ele conseguiu se conectar com ele. Então ele se lembrou de algumas palavras do Denji, dizendo sobre a possibilidade de um demônio assumir um corpo morto. Além, é claro, de todos os sonhos e vontades que o Denji tinha. Esse momento deixou o Pochita extremamente emocionado e, ao mesmo tempo, decidido. Então, enquanto ele oferecia seu coração ao Denji e se fundia com ele disse que queria ver todos os sonhos e desejos do garoto se realizarem. E assim que eles se fundiram por completo, milagrosamente, o Denji estava curado e tinha se transformado. E agora, ele era um meio demônio. E com seus novos poderes, ele decide enfrentar toda aquela ordem de zumbis. E até mesmo o demônio zumbi, já que ele estava determinado a proteger o legado e os sonhos que ele partilhou com o Pochita. E após uma batalha intensa, o Denji supera todos os zumbis e divide o corpo do demônio zumbi ao meio, com sua motosserra, chocando todos com sua força e resiliência. Depois dessa batalha, os caçadores de demônio oficial chegaram no local e encontraram o Denji coberto de sangue, mas triunfante. E inesperadamente, uma caçadora se aproxima dele, impressionada e sem medo. E ela comenta sobre a natureza do garoto, já que ele não era nem humano e nem demônio. E antes do Denji desmaiar, a garota segura ele. E o abraço dela foi tão bom que ele literalmente ficou derretido. E enquanto ela o segurava, ela lhe deu duas opções. Ou ele seria tratado como um demônio e ela teria que matá-lo, ou ele seria tratado como humano, mas iria ter que virar um bicho de estimação para ela. E depois de ouvir suas opções, ele perguntou se ela iria alimentar ele e o que teria de café da manhã. E assim que a garota o ofereceu pão com geleia, além de várias outras coisas, ele imediatamente concordou com a oferta e ficou ansioso por ter um momento de paz depois de tanto caos em sua vida. Agora dentro do carro, a barriga do Denji começa a roncar. Ao escutar aquele som, a garota falou que ele seria o seu novo cachorrinho. E as únicas respostas que ele podia dar era sim ou woof, e nunca dizer não. Já que segundo um amigo dela da forense, cachorros que não têm mais utilidade devem ser eliminados. E obviamente, não estamos falando de cachorros aqui, senão eu já estaria puto com ela. Depois de escutar aquilo, o Denji ficou preocupado com o que estaria por vir em sua vida. E nesse momento de dor, lembrou que seu querido Pochita deu sua vida para ele. Mas poucos segundos depois, sua preocupação desapareceu, já que ela falou que iria alimentá-lo de graça, e ainda por cima, emprestou sua jaqueta para ele. Nesse momento, ele ficou encantado. Para ser mais específico, completamente apaixonado, pois em toda a sua vida, ele foi tratado como lixo. E escutando uma garota linda como essa tratando ele dessa forma, ele ficou completamente derretido. Chegando no restaurante, assim que ele pediu um udon e um cachorro quente, ele dá uma leve desmaiada nos peitos da garota, e sente um cheiro extremamente bom vindo dela. Mas logo ele se levantou e pediu desculpas, dizendo que as serras elétricas também cortaram ele, e ele perdeu uma quantidade muito grande de sangue. E como ele tocou no assunto, a garota perguntou como ele se transformou em um demônio. Então ele respondeu que o Pochita deu seu coração para ele. E por mais que seja difícil de acreditar, ele deu sua vida para que ele pudesse viver seus sonhos. Mesmo assim, ela respondeu dizendo que acreditava, já que ela conseguia diferenciar muito bem o cheiro entre humanos e demônios. E ela afirmou que seu amigo com certeza estava vivo dentro dele. Ouvir aquilo deixou o Denji muito feliz. Tão feliz que dessa vez ele realmente desmaiou por completo. Mas assim que ele acordou, parecia que estava sonhando, já que ele tinha um belo prato em sua frente. E para melhorar mais ainda esse sonho, ele disse que não conseguia comer sozinho. E a garota literalmente deu para ele na boca. E se você acha que esse foi o fim, você tá enganado. Aproveitando toda essa situação, ele pergunta o nome dela. E sem perder tempo, qual tipo de cara faz o tipo dela. Ela respondeu que seu nome é Makima, e se fosse para escolher um tipo, seria alguém como ele. Depois disso, eles finalmente chegaram na cidade. E o Denji virou o gado master, pois só de lembrar das palavras dela, ele já estava dizendo que a amava. Então enquanto eles caminhavam, a Makima disse que eles chegaram, no quartel-general dos caçadores de demônios. Ao entrar lá, enquanto a Makima explicava as coisas para ele, tudo que vinha em sua mente é que daqui a algumas semanas eles se tornariam um casal. E ele mal podia esperar por fazer coisas que casais fazem. Ele queria muito isso. Mas depois que ele vestiu seu novo uniforme e ela apresentou ele ao seu novo parceiro, ele caiu na realidade e ficou chocado por descobrir que não iria trabalhar com ela. E pelos próximos 3 anos, ele teria que se dar bem com Hayakawa Aki, seu novo parceiro, que logo puxou pela roupa, dizendo que eles iriam patrulhar a cidade. Mas o Denji se jogou no chão como uma criança, dizendo que não iria, que queria trabalhar com a Makima. Ao ver aquilo, a Makima se aproximou dele e mais uma vez o iludiu, dizendo que para ele trabalhar com ela, ele vai precisar mostrar resultados, e que por isso, ele tem que se esforçar. Começando sua patrulha, o Denji já pergunta ao Ayakawa se a Makima tem namorado.
Bom, ele sabia que o Ayakawa também gostava dela, então ele levou o Denji até um beco e começou a bater nele. E falou para ele desistir desse trabalho, já que todas as pessoas que estão nesse ramo acabam morrendo. E se o único motivo pelo qual ele estava lá era a máquina, ele não iria durar nem sequer um dia. Então, achando que ele tinha convencido o Denji, ele vira de costas e iria avisar a máquina que ele desistiu. Mas logo em seguida, o Denji se levantou e começou a chutar sem parar o saco do Ayakawa, que no final desmaiou de tanta dor. Enquanto o Denji chutava sem parar, ele também explicou que agora estava vivendo no paraíso, já que foi a primeira vez que ele foi tratado como uma pessoa. E além disso, ele tem acesso a diversos tipos de comida, e que se ele fosse perder isso, ele preferia estar morto. Depois disso, ele carregou o Ayakawa desmaiado até o escritório da máquina, e disse que o demônio das bolas pegou ele. Mas a única coisa que a máquina queria saber é se eles estavam se dando bem, já que agora eles formariam um novo esquadrão, e inclusive iriam morar na mesma casa, para que o Ayakawa sempre tivesse de olho nele. Embora o Denji estivesse completamente de acordo com tudo aquilo, o Ayakawa estava muito bravo e perguntou o porquê de tudo isso. E a máquina explicou dizendo que o Denji é especial, e por isso, ele vai ter um tratamento especial. Por fim, ela disse que ele pode se transformar em um demônio, e se ele saísse do seu esquadrão ou fizesse qualquer coisa de errada, ele seria tratado como um demônio, e obviamente, seria eliminado. Ou seja, ele teria que trabalhar nesse ramo até o dia de sua morte. Agora, no caminho até sua nova casa, o Denji pergunta ao Ayakawa se a máquina é uma boa pessoa. E ele, sem nem parar para pensar, respondeu que sim, e que ela inclusive salvou a vida dele. E o simples fato do Denji estar vivo ainda significava que ela era uma boa pessoa, já que no fim das contas, ela é uma caçadora de demônios. E pensando nela de novo, o Denji estava com saudades e queria senti-la. Depois disso, o Denji foi aproveitar a vida, se divertindo no banho e comendo um pão com geleia. Mas logo em seguida, um demônio surgiu, e eles foram até o local resolver a situação. E esse demônio tinha tomado controle de um corpo humano. E obviamente, ele precisava ser eliminado. Assim que eles se encontraram com ele, o Ayakawa pediu para o Denji se transformar, para avaliar seus poderes e o quão útil ele seria. Mas o Denji o ignorou, e com apenas uma machadada, decapitou o demônio. E então, ele disse que queria dar uma morte rápida e indolor para o homem. Além disso, quando ele se transforma, é muito doloroso. Essas palavras deixaram o Ayakawa extremamente puto. Ele grudou a cabeça dele num vidro, e falou que ele jamais podia sentir empatia por um demônio, já que a família inteira dele tinha sido morta diante de seus olhos por um. E por isso, ele queria que todos os demônios morressem da maneira mais dolorosa possível. Mesmo assim, o Denji não concorda com ele, e se um demônio quiser ser seu amigo, ele vai aceitar, já que ele não tem nenhum. Então, o Ayakawa foi embora, dizendo que iria se lembrar das palavras dele. E assim que ele saiu, o Denji fala que na verdade não se transformou, porque ele não queria sujar essas revistas que estavam no chão, que definitivamente chamaram muito a atenção dele. E por sinal, essa era uma das coisas que faziam parte de seus sonhos, que ele tinha prometido ir atrás assim que o Pochita deu sua vida a ele, e ele estava muito feliz com tudo que tinha alcançado até o momento. E pensando em tudo isso, ele precisava de uma nova meta. E então, a partir de agora, seu principal objetivo é pegar nos peitos. E se possível, da máquina. De volta no escritório dos caçadores de demônio, a máquina diz que a situação mudou. E agora, o Denji terá outro parceiro, ao invés do Ayakawa. E como se o mundo estivesse conspirando a seu favor, esse outro parceiro, na verdade, é uma mulher. E assim como o Denji, ela também é um meio demônio. E assim que ele se encontrou com ela e percebeu que ela também tinha um par de peitos, ele a aceitou como parceira imediatamente. O nome dessa meio demônio é Power. E logo depois que eles foram apresentados, eles já foram patrulhar juntos. Mas diferente da primeira vez, eles são obrigados a patrulhar em cima dos telhados, já que os chifres dela chamariam muito a atenção. E se no meio da patrulha alguns policiais aparecessem, eles só precisavam mostrar seu distintivo, que estaria tudo bem. Enquanto eles procuravam por algum demônio, eles também conversavam. E até aquele momento, tudo que passava na cabeça do Denji era como ele iria pegar nos peitos dela. Mas assim que ela falou que eles provavelmente não encontrariam nenhum demônio por sua causa, ele ficou chocado e pensou que tudo aquilo era um plano do Ayakawa, já que se eles não conseguissem nenhum resultado, a equipe seria desfeita, e isso significaria que ele iria morrer. E por ela ser um meio demônio, ela também estava inclusa. Mas de repente, enquanto ele pensava nisso, a Power sentiu o cheiro de sangue e saiu correndo até lá. E pulando de um prédio super alto, com apenas uma martelada, ela simplesmente fez o monstro virar geleca. E gritou, como uma maníaca. Agora que o demônio morreu e a situação estava controlada, a máquina chegou no local. E ao invés de dizer que eles tinham feito um bom trabalho, na verdade, ela estava brigando com eles. Porque é totalmente contra as regras matar um demônio que o exército já está cuidando. E se qualquer outro caçador de demônio tivesse feito aquilo, eles já teriam sido presos. Mas como eles são uma equipe especial, eles são exceção. Então ela mandou o Denji controlar melhor a Power, e que eles tenham melhores resultados. E se comportem como verdadeiros caçadores de demônio,
Já para Power, ela disse que se ela não controlar a sede de sangue que ela tem, ela não serve para aquele trabalho. Consequentemente, teria que ser morta. Escutando aquelas palavras e com medo de morrer, ela resolveu colocar toda a culpa no Denji e começou a mentir, dizendo que foi ele quem mandou ela matar o demônio. E isso deixou ele extremamente puto, pois ela só queria tirar o dela da reta. Então eles começaram a brigar igual duas crianças. Mas vendo aquilo, a máquina controlou eles e simplesmente falou para eles melhorarem. Agora sozinhos, enquanto o Denji bebe um refri, ele começa a pensar que talvez esse não seja o melhor momento para querer pegarem os peitos. E de repente, um gatinho surge. E a Power pega ele no colo, dizendo que ela só consegue se entender com gatos, já que por ela ter sangue de demônio, ela instintivamente odeia humanos. E também odeia os demônios, já que um deles, inclusive, sequestrou seu antigo gatinho. E antes dela conseguir salvá-lo, a máquina pegou ela. E depois de tanto tempo que se passou, ele provavelmente já estaria morto. Mesmo assim, ela não vai desistir e está disposta a fazer qualquer coisa para ir atrás do seu gatinho, até mesmo trabalhar com humanos. Ao escutar aquilo, mesmo sabendo que ela estava sofrendo, o Denji disse que não entendia, que ficar assim por causa de um gato era besteira. Ainda assim, ele faria qualquer coisa para pegar no peito de alguma garota. E terminou dizendo que se fosse um cachorro, ele entenderia. Inesperadamente, por mais cara de pau que ele tenha sido, querendo seu gatinho de volta, a Power disse que ele poderia pegar nos seus peitos se ele trouxesse seu gatinho de volta. E automaticamente, o Denji se transformou, ficando muito bravo por um demônio ter roubado um gatinho, dizendo que ninguém nunca poderia fazer aquilo, não enquanto ele estivesse vivo. A reação dele deixou até mesmo a Power chocada. Tudo isso, obviamente, por um par de peitos. Na manhã seguinte, imediatamente, eles estavam no escritório de caçadores de demônio, pegando uma permissão para a Power poder sair da cidade com o Denji. Então, imediatamente, eles partiram para sua nova missão: resgatar o gatinho da Power. Agora dentro de um bondinho, a Power fala que apenas o Denji tem que matar o demônio, já que se ele ver ela, ele muito provavelmente vai chantagear. Isso com certeza ferraria com tudo. Olhando para seus peitos, o Denji diz que sem problemas. E ele ainda compartilhou com ela que entendia a sua situação, já que ele também já teve um mascote chamado Posta, apesar dele ser um demônio. Mas mesmo que ele não possa mais fazer carinho nele, tá tudo bem, já que ele vive dentro do seu corpo. Mesmo assim, a Power falou que aquilo era ridículo, dizendo que não passava de um ato de consolação própria, que não existe esse negócio de estar vivo dentro de você, e que os humanos são extremamente esquisitos. Enquanto eles estavam no caminho, a máquina participava de uma reunião importante, onde ela estava sendo pressionada para saber os resultados que ela estava tendo com seus novos bichinhos, já que existem diversos rumores em que outros países estão usando demônios como força militar, e de alguma maneira, eles precisam proteger o seu próprio país. Então ela respondeu dizendo que seus resultados estavam ótimos, que seus dois novos mascotes são extremamente promissores. Agora no carro, o Ayakawa pergunta para a máquina o que ela viu no Denji, já que ele é desagradável e não tem nada de interessante. Então ela respondeu dizendo que todos os demônios vêm com um nome, e quanto mais temido é esse nome, mais forte o demônio é. E como o Denji pode se transformar em uma serra elétrica, isso é extremamente interessante, já que qualquer pessoa consegue imaginar uma serra elétrica fazendo diversas coisas. E com certeza, não estamos falando de coisas boas. É só você pensar em qualquer filme de terror. Mesmo assim, o Ayakawa não ficou satisfeito, dizendo que talvez ela esteja certa, mas as convicções do Denji são muito fracas para fazerem parte do caçador de demônios. Mal ele sabe a força de vontade que o Denji tem para dar uma palpada nos peitos. Com certeza, é maior que qualquer convicção que ele tem. Voltando para o Denji e a Power, eles finalmente chegaram no local. Uma casa abandonada, no meio do nada. E novamente, o Denji estava com a sua machadinha, já que ele não queria se transformar em serra elétrica, porque isso fazia ele perder muito sangue. Ao escutar aquilo, a Power só ignorou, dizendo que nunca entenderia o humor dos humanos. Se aproximando da casa, a Power ainda estava junto com o Denji, e isso deixou ele intrigado, já que ela tinha falado que ela não podia nem aparecer para esse demônio, senão ele iria usar o gato contra ela. Nesse mesmo momento, ele percebe que foi traído, mas foi tarde demais, e ela nocauteou ele e arrastou até dentro da casa. Diferente de um demônio fraco, esse morcegão conseguia falar, e como ele estava sem braço, ele sequestrou o gato dela para fazer ela trazer um humano para ele, já que quando os demônios bebem qualquer tipo de sangue, eles conseguem se regenerar, e já fazia muito tempo que ele não comia ninguém, e disse que o sangue de um cara mais novo, com certeza, iria revigorá-lo, mas assim que ele segura o Denji em sua mão e literalmente espreme ele para beber, ele sente um gosto nojento. Tão nojento que ele diz que precisa de outro humano para lavar sua boca. Mesmo assim, seu braço se regenerou. Agora no chão, olhando para Power, o Denji fica com raiva e se lembra das palavras do Ayakawa, em que ele perguntou se ele realmente queria ser amigo de demônios. E ela, que não estava nem aí, chamou os humanos de trouxa, já que eles acreditam em qualquer coisa. Voltando para o morcegão, ele diz que vai comer algumas crianças, umas garotas virgens, uns homens viris e talvez umas grávidas.
Mas a Power interrompe seus pensamentos, dizendo para ele cumprir a promessa que tinha feito e finalmente devolver seu gatinho. Mas como ele ficou puto com ela, ele obviamente não fez isso e engoliu o gatinho com jaula e tudo. Nesse mesmo momento, a Power, que não ligava pra nada, literalmente quebrou e lembrou do seu passado quando conheceu seu gatinho. No primeiro momento, ela iria comê-lo, mas ele era tão magro que ela resolveu engordá-lo antes. E no meio dessa experiência de cuidar dele, ela se encantou. Para ser mais exato, se apaixonou pelo bichinho. E também se tornou mais humano, até que o morcegão sem braço pegou seu gatinho e falou que ela deveria trazer um humano para ele comer, senão ela nunca mais veria ele. Voltando para o presente, o Denji viu desespero nos olhos dela, enquanto ela ficava completamente parada e também era comida pelo morcegão, que logo em seguida saiu voando para limpar sua boca, já que o gosto dela também era nojento. Mas enquanto estava no ar, ele sentiu alguma coisa morder ele. Para ser mais preciso, beber seu sangue e regenerar seu corpo que tinha sido espremido. Enquanto ele puxava sua corda para se transformar, ele lembrou de uma vez que o poste desapareceu e ficou desesperado, pensando que ele tinha sido comido por um demônio. Mas assim que ele voltou para casa depois de ter procurado na cidade inteira, lá estava ele num canto, chorando. E o alívio de se encontrar foi tão grande que foi uma das melhores sensações que ele já sentiu. E por incrível que pareça, ele sentiu compaixão pela Power, já que no fim das contas é quase a mesma situação. Finalmente transformado, uma grande luta começa. Além, é claro, de uma destruição em massa da cidade. E a convicção do Denji estava mais forte do que nunca, já que ele falou que vai abrir o morcegão no meio e finalmente sentir aqueles peitos. Durante essa luta sanguinária, o morcegão ficou chocado por descobrir que ele era um demônio. Mais chocado ainda, porque ele estava salvando todos os humanos que apareciam. E diferente dele, ele não queria comê-los. Mas o Denji disse que não estava nem aí para a vida de um humano. E para provar o seu ponto, ele inclusive jogou um carro que tinha um homem dentro. Por sorte, o homem conseguiu pular do carro antes de morrer. Aproveitando a distância da situação, o morcegão usa um ataque especial, que além de destruir vários prédios, empurrou o Denji com tudo. E ele pensou que tinha o derrotado. E enquanto estava pronto para comer o homem que pulou do carro, no meio dos entulhos, o Denji surge, mais puto do que nunca, dizendo que até o momento ele já aguentou muita coisa e sua vida foi um lixo. E ele ainda nem sequer pegou em um par de peitos. E depois dessas palavras, sua convicção chegou no nível máximo. E assim como ele tinha dito, ele abriu o morcegão no meio. Mesmo assim, ele não ficou feliz, já que a Power e seu gatinho tinham sido comidos. Felizmente, fazia pouco tempo, e assim que o Denji a encontrou no meio de toda aquela sujeira, ele a segurou como se fosse seu namorado. E agora sim, ele ficou feliz. Mais feliz ainda pelo fato dela ter entendido o que ele quis dizer, apenas com gestos. E assim que ela respondeu que ele podia finalmente pegar nos seus peitos, ele enlouqueceu, como uma criança quando ganha um brinquedo novo. Mas no meio desse momento de excitação, assim que ele levantou seu braço, alguma coisa explodiu ele. E quem fez isso foi esse demônio cabeludo, com mamilos que parecem outra coisa. E sendo mais específico, na verdade ela é uma demônia. E assim que ela engoliu o braço do Denji, ela se apresentou como mulher do morcegão. E como o Denji tinha matado ele, agora ele teria que assumir esse posto. E se ele fizesse isso, ficaria tudo bem. Mas depois de fazer uma comparação extremamente rápida, eu não preciso nem dizer quem o Denji escolheu. E agora ele é obrigado a matar outro demônio, para finalmente realizar seu sonho. Mas assim que ele puxou sua cordinha pro round 2, ele percebeu que o gás tinha acabado, já que apenas a ponta da serra elétrica saiu de sua testa. Mas mesmo sem estar 100%, ele sabia que esse round 2 ia ter que rolar, porque senão ele nunca receberia sua recompensa. E por incrível que pareça, mesmo sem um braço e todo molenga, ele estava lutando extremamente bem. Principalmente depois que a demônia cabeluda zoou seu sonho, de finalmente pegar em uns peitos, dizendo que seu sonho era extremamente ridículo. Ao escutar aquilo, o Denji teve um gatilho, e se lembrou de todas as pessoas que falavam a mesma coisa. Aquilo fez sua força de vontade subir ainda mais, e lutar ainda melhor. Mas infelizmente, sua força de vontade não é o suficiente para ganhar uma luta. E assim que ele tomou uma linguada fatal, ele sabia que tinha perdido. Mas o resultado final é o que importa. E antes dele ser comido, o Ayakawa o salva, conjurando uma raposa demônio, que decapitou a demônio cabeluda. Depois disso, o Ayakawa e sua equipe fazem a limpeza do local. Além, é claro, de levar o Denji até o hospital, que mesmo estando vivo, estava se sentindo um derrotado, já que no fim das contas, ele foi salvo. Agora no hospital, assim que o Denji acordou, ele percebe que seu braço foi colocado de volta no lugar, já que assim como a Power e o gatinho, ele tinha sido engolido inteiro. E como ele é um meio demônio, o braço estava novo em folha. Enquanto ele e o Ayakawa conversa, ele descobre que na verdade os caçadores de demônios são tão fortes, pois eles fazem contratos com demônios.
E o preço por ter invocado aquela raposa demônio foi uma parte de sua pele. E esse é mais um motivo para você não ser amigo de nenhum deles. Continuando a conversa, o Hayakawa diz que eles deveriam prender a Power, já que através das câmeras de segurança, eles viram que eles tinham saído da área de patrulha. Encontraram a casa abandonada, além de todo o sangue que escorreu da cabeça do Denji. Mesmo assim, o Denji não quis incriminá-lo, e diz que não se lembra de nada disso. Então, como todas as pessoas que o Denji salvou nesse incidente queriam agradecê-lo, o Hayakawa deixou essa passar, e começou a ver ele com bons olhos. E resolveu dar uma chance para ele, dizendo que se ele estiver disposto a aceitar seus conselhos e levar as coisas a sério, ele vai manter o estilo de vida dele, e não vai mais tentar atrapalhá-lo. E como o Denji não é bobo, obviamente ele aceitou essa oferta, e disse que podia facilmente fazer isso. E embora seu sonho não seja tão grande quanto das outras pessoas, ele disse que consegue dar tão duro quanto todas elas. E por isso, ele podia esperar boas coisas dele. Depois do Hayakawa sair do quarto do Denji, ele se encontra com a Power e uma outra caçadora de demônio, que por algum motivo usa um tapa-olho. E como o Denji deixou tudo que a Power fez passar, o Hayakawa foi obrigado a soltar ela. Mesmo a garota de tapa-olho, dizendo que isso não era uma boa ideia, que uma hora ou outra, ela ia matar alguém. Então ele apenas respondeu dizendo que eles são caçadores de demônio, e eles usam qualquer coisa que eles puderem usar, desde que sejam úteis. E nenhum demônio, ou meio demônio, é amigo deles. Saindo do hospital, o Hayakawa vai até o escritório da máquina para fazer o relatório completo de todas as coisas que aconteceram nesse meio tempo. Depois de escutar o relatório, a máquina ficou incomodada com a distância que o Denji e a Power tinham ido da cidade e da zona que eles tinham que patrulhar. E isso era uma grande violação das regras. Mas o Hayakawa respondeu dizendo que eles simplesmente são muito burros e eles nem se tocaram que tinham ido longe da área de patrulha. E que como eles conseguiram matar 2 demônios que estavam sendo procurados e nenhuma pessoa se feriu, estava tudo bem deixar aquela situação passar. Ao escutar aquilo, a máquina diz que tudo bem, e que talvez ter passado esse tempo com o Denji esteja deixando ele mais mente aberta. Obviamente, o Hayakawa diz que isso era impossível, e que nada tinha mudado. De volta à rotina normal deles, em um belo dia, alguém bate à sua porta. Na verdade, arranca até mesmo a maçaneta. E para surpresa dos dois, era Power e seu gatinho, que segundo a máquina, agora teria que viver junto deles, já que ela não podia morar para sempre no escritório do caçador de demônio. E ela chegou lá literalmente para tirar a paz dos homens, já que assim como o Denji nos primeiros dias, ela só causava caos e destruição por todo lugar que ela passava. Ela jogava fora comida, não sabia usar o vaso sanitário, e ainda por cima, não queria tomar banho. E como a casa tem que ficar em ordem, tudo que ela fazia de errado sobrava para eles. Na noite daquele mesmo dia, enquanto o Denji limpa o vaso que a Power tinha usado, ele xinga ela de todos os nomes possíveis, dizendo que ela estraga absolutamente tudo. Nesse mesmo momento, ela aparece e faz alguns sinais que ele reconhece muito bem. Então ela fecha a porta do banheiro e entra lá com ele, dizendo que ela finalmente vai cumprir sua promessa. Mas existe uma condição, ele só tem direito a 3 apertadas. Uma por salvar o seu gatinho, uma por matar um morcegão, e a terceira e última por ele não ter contado que ela tentou matar ele. Nesse mesmo momento, o coração do Denji estava explodindo, e ele mal podia esperar por finalmente realizar seu sonho. E vendo ela sentada naquele vaso apenas esperando pelo momento, a única coisa que ele falou foi chamá-la de anjo. Sem conseguir se conter e ansioso com a situação, ele já parte para o ataque. Na primeira apertada, o enchimento de peito da Power já sai do lugar, mas aquilo não era um problema, e ela disse para ele que ele tinha direito a mais 2 apertadas. E enquanto ele continuava lá se divertindo, ela ficava fingindo que estava gostando, mesmo ela não sentindo nada, já que no fim das contas, ela não passa de um demônio. Depois disso, ela disse que eles estavam quites, e que ela tinha pago a promessa que ela tinha feito com ele. E parabenizou ele, dizendo que ele finalmente realizou seu sonho. Mas depois de todo esse acontecimento, apenas olhando para a cara do Denji, a gente já sabe que esse sonho se transformou num pesadelo. Já que na cabeça dele, aquele momento seria o mais fantástico de toda a sua vida. E no fim das contas, acabou não sendo nada. E isso fez com que ele literalmente se perdesse em seus pensamentos. Já que se cada sonho que ele fosse escolher no começo parecesse tão grande, e no fim acabasse daquela maneira, ele não via mais motivo para sequer ter algum sonho. Então pelos próximos dias, seu psicológico ficou completamente quebrado. Até mesmo quando ele estava no escritório da máquina, preenchendo alguns documentos. Mas diferente da Power, que é um demônio, ela é uma mulher, e sabe muito bem como manipular um homem. Principalmente, um homem como o Denji. E percebendo que existia um problema, ela pergunta o que estava acontecendo. E assim que ele explicou para ela que pegou nos peitos pela primeira vez e não sentiu absolutamente nada, ela entendeu a situação. E começou a provocar ele de todas as maneiras possíveis. Dizendo que esse tipo de coisa é muito melhor quando se tem intimidade. Melhor ainda, quando é uma pessoa que você realmente gosta. Então depois de usar todos os seus truques femininos, absolutamente todos, ela fez o Denji voltar à vida. E novamente, buscar seus sonhos. Que no fim das contas, apenas mudou o alvo. E fez ele entender um pouco mais sobre o que é a vida.
Mas a Máquina não fez tudo aquilo sem motivo, já que depois de mexer com a cabeça dele, ela falou que faria qualquer coisa que ele quisesse, desde que ele matasse o demônio das armas. Então, a partir desse momento, o novo objetivo, o novo sonho do Denji se tornou matar o demônio da arma. Então, ele imediatamente perguntou onde ele estava. Respondendo a pergunta dele, a Máquina disse que não seria tão simples, já que ele é um demônio mais forte que qualquer outro, se não o mais forte de todos. Esse demônio teria surgido alguns anos atrás, quando as pessoas do mundo estavam tentando ficar muito ricas vendendo arma, obviamente, para derrotar demônios. Mas no fim das contas, isso apenas aumentou o caos que acontecia em todas as cidades. E todo esse caos envolviam armas. No mesmo dia do surgimento desse demônio da arma, uma família vivia tranquila em casa. E o filho mais velho dessa família foi chamar seu pai para jogar beisebol, mas ele disse que seu irmão pequeno estava doente e que ele não iria, pois tinha que cuidar dele. Então o irmão mais velho ficou bravo e disse que seu irmãozinho sempre está doente e que se fosse assim, eles nunca jogariam bola. Inesperadamente, seu irmãozinho falou que estava tudo bem e que ele mesmo iria jogar bola com ele. Então eles saíram na neve e começaram a brincar como bons irmãos, mesmo o irmão mais velho estando bravo com o irmãozinho. Mas como é perigoso ficar brincando na neve sendo que ele está doente, seu irmão pediu para ele pegar a bola de beisebol e eles mudarem de brincadeira. E assim que seu irmãozinho entrou na casa, ela literalmente desapareceu. E em menos de 5 minutos, o demônio da arma tinha matado 1,2 milhões de pessoas, em volta de toda a cidade. E absolutamente ninguém chegou a ver ele. Por causa desse acontecimento, o medo por demônios ficou muito maior, deixando todos eles muito mais fortes. Além, é claro, de uma proibição direta de armas ao longo de todo o mundo. Depois de toda essa história, a Máquina explicou pro Denji que tem uma única maneira de encontrar o demônio, já que sempre que ele passa em um local, ele deixa parte de sua carne, e essas partes sempre grudam umas às outras, como se fossem algum tipo de imã. E se qualquer demônio consumir um pedaço da carne dele, esse demônio fica mais forte. E se eles conseguirem juntar várias dessas partes, muito provavelmente, ela irá levar até o demônio. E falando nas partes desse mesmo demônio, o Ayakawa e sua parceira tinham acabado de encontrar um. E o Ayakawa mais uma vez falava que o objetivo deles é eliminar todos os demônios do mundo, independente de quão forte eles sejam, já que é o único jeito dele obter a sua vingança. Depois disso, eles foram chamados para matar um demônio, que muito provavelmente estava relacionado com o demônio da arma. E para essa missão, o esquadrão todo do caçador de demônio da Máquina se reuniria. Mas chegando lá, o primeiro problema já aparece, já que um dos membros do esquadrão pergunta para o Ayakawa se eles podem confiar nos demônios. E é claro que ele estava falando do Denji da Power, mas ele disse que aquilo não importava, que ele faria os dois irem na frente, e que se eles tentassem fugir, eles matariam eles. E que por isso, ele não precisava confiar neles. Mas diferente desse cara, a garota do tapa-olho resolveu incentivar os demônios. E falou que quem matar o demônio iria ganhar um beijo na bochecha dela. Ao escutar aquilo, tanto o Denji quanto o homem ficaram ansiosos. Mas assim que o Denji se lembrou do momento com a Máquina, ele disse que não precisava desse beijo. E que na verdade, não estava nem aí, já que ele já tinha decidido com quem ele iria dar seu primeiro beijo. E ele não iria beijar ninguém, até matar o demônio da arma. Então ele terminou dizendo que fazer coisas safadas é muito melhor quando é entre pessoas que você conhece. E ele nem mesmo sabia o nome dela. Depois de escutar isso, a garota de tapa-olho ficou com inveja. Se aproximou do Denji e cochichou em seu ouvido, dizendo que daria um beijo de língua nele. E o nome dela era Himeno. Agora dentro do hotel, o Denji estava motivado, já que no fim das contas, ele é um homem. E não podia deixar uma oportunidade dessa passar. Já o outro homem não podia deixar ele matar o demônio. Senão, ele não receberia o beijo na bochecha. Enquanto eles brigavam, o Ayakawa e a Himeno conversavam, se perguntando se esses novos recrutas realmente teriam utilidade. Então ela respondeu, dizendo que o Arai não tem muito poder. Mesmo assim, a motivação dele é muito grande. Já a Kobeni é muito tímida. Mesmo assim, ela tem muita capacidade. Então ela perguntou para o Ayakawa se esses 4 vão conseguir sobreviver. Então ele disse que não faz diferença nenhuma, já que daqui a um ano, ou todos eles vão ter morrido, ou vão estar incapazes de continuar trabalhando. Já que foi dessa mesma forma que eles se conheceram. E a única coisa que a Himeno pediu pro Ayakawa quando ele se tornou seu novo parceiro é que ele não morresse, já que todos os outros 6 parceiros dela tinham sofrido esse destino. E segundo ela, eles morreram porque eram inúteis e muito fracos. Continuando a investigação do hotel, o demônio finalmente surge, e ele sai da porta de um dos quartos. E imediatamente ataca o nosso grupo. Mas ele não teve a menor chance, já que ele congelou no ar, e a Power cortou ele no meio. E enquanto a Power pensava que ele tinha congelado no ar por medo dela, a Himeno disse que não foi isso, e que foi ela quem congelou ele. Então ela explicou que em troca do seu olho direito,
Ela fez um pacto com o demônio fantasma e tinha à sua disposição um braço fantasma que ela podia usar a qualquer momento. Mesmo depois de matar esse pequeno demônio, ele não tinha um pedaço de carne dentro dele. E por isso, eles tinham que continuar explorando aquele hotel. Enquanto eles subiam as escadas, a Power resolveu desafiar a Rimeno, dizendo que ela facilmente poderia matar a Kobeni e que ela não deveria ficar revelando seu poder para qualquer um. Mas obviamente, a Rimeno não ficou preocupada e mostrou quem realmente manda naquele lugar. Então, depois de subir as escadas, eles se depararam com o grande problema do hotel e perceberam que estavam andando em círculos, já que eles eram incapazes de sair do 8º e do 9º andar, independente do que eles fizessem. Obrigado a todos vocês que assistiram até o fim. Não se esqueçam de dar aquela lida nos comentários. Tamo junto. Fui!